Quando o relacionamento foi avançando, a gravidez, começaram a surgir situações em que eu sempre era a culpada. Ou seja, se havia uma pequena diferença era, mas é que você está com os hormônios e olha como você está. Mas é que olha como você está reagindo. Com certeza já está brava por causa dos seus hormônios. E assim começaram os diálogos, tipo, a culpa é sua, a culpa é sua. E ele me persegue pelas escadas do prédio, me puxa pelo cabelo e pela mochila que eu estava usando e me arrasta grávida de volta para casa. E aí, eu chorando e tudo mais, ele diz, olha como você fica, olha como você está louca. Quer dizer, seus hormônios, sua loucura. E eu, em vez de dizer, peraí, acabei de ser arrastada pelas escadas grávida, pelos cabelos, eu disse sim, com certeza eu fiz errado. Não devia ter dito que ia embora, nem ter dito que não concordava. E então aí começou. Essa foi a primeira violência, né, onde eu já assumi o abuso como parte, mas outras coisas aconteceram. Ele começa a dizer para a filha dele, bom, para mim ele dizia que eu era a bunda dele e para a filha que ela era a microbunda dele. E ele falava isso o tempo todo. E eu dentro de mim pensei, tem algo errado aqui. Ele era quem sempre queria tomar banho com ela. Coisas que eu comecei a dizer. E aqui é onde finalmente começo a me ouvir e disse, não posso deixá-lo sozinho com ela. Isso não está certo, tem algo estranho. E ele fica tão bravo que eu estava com o bebê nos braços e ele vem e me dá um soco acertando a cabeça do bebê. Então eu caio no chão para protegê-la e depois ele me bate. Depois de me bater, começo a chorar com o bebê nos braços. O bebê chora e ele começa a me gravar com o celular. E é assim que se parece um psicopata, porque ele me grava e diz, tá vendo como você é louca? Tá vendo o que você está fazendo com a minha filha? Eu me levanto correndo e só vejo ele com ela nos braços e ele me diz, se você continuar com a denúncia, eu jogo ela no chão e te mato. Olá, meu nome é Glória de Maria e, bom, sou uma pessoa que tem um bom emprego. No entanto, como muitas mulheres neste país, vivi uma situação de violência física, psicológica e vicária. Esta é a minha história e, obviamente, quero contá-la para que muitas outras pessoas possam usá-la como exemplo e também, de repente, como um guia. Quando você quiser tomar uma atitude e poder estar protegida... Glória de Maria é uma mulher forte, independente e bem-sucedida. Ela havia conquistado tudo o que queria, mas em 2019 sua vida mudou para sempre. E foi aí que ela conheceu quem se tornaria seu pior pesadelo, seu ex-parceiro. Um homem manipulador, violento, um psicopata que a torturou física e emocionalmente até dentro de sua casa. A história de Glória é um testemunho de resiliência e sobrevivência, mas acima de tudo é uma luta incansável para proteger aqueles que ela mais ama. Eu, por volta do ano de 2019, conheci ele pelo Facebook, a Santiago N. E no começo, como todas as histórias, inclusive você fica toda iludida, está tendo uma boa conversa. Muitas vezes a gente não tem tanta experiência em perceber os sinais de alerta. E aconteceu que nos conhecemos em um dia mágico para mim. Tomamos café da manhã, almoçamos e ficamos até o jantar. Foi maravilhoso. E no dia seguinte eu fui viajar para Querétaro para resolver uma questão de auditorias. E nessa viagem para Querétaro eu não estava me sentindo bem. Eventualmente pensei que tinha sido algo que comi. Bom, qualquer situação. Nessa viagem, quando fui para Querétaro, né, comecei a me sentir mal, fui verificar algumas coisas e à noite comecei a voltar. O estômago, eu me sentia terrível, sério, terrível, dor de estômago, dor de cabeça, vômito, não parava. De manhã liguei para um amigo médico e disse que não estava bem. Então, e esse rapaz, obviamente, que estava muito interessado naquele momento, ficava dizendo, não se preocupe, se você precisar eu vou aí, fico com você e tudo mais. Então, eu fui ao médico e me disseram, olha, o seu caso é sério, você está com apendicite, mas também tem um cisto no ovário que parece que estourou. Então, precisamos fazer exames e te operar de emergência. Liguei para o meu chefe e esse disse, olha, meu seguro de despesas médicas, que aqui também, bom, eventualmente, se você trabalha em um lugar e tem um contrato, ele deveria ser cumprido. Ele disse, não, você não tem seguro. Apesar de constar no contrato, não foi feito para você. Você vai precisar ir ao seguro e também à junta. Eu expliquei, não posso, estou dirigindo com soro e até mandei uma foto para ele na época.
E eventualmente eu vou me consultar, me examinar e me dizem, o seu caso é grave, vamos ter que te operar. E esse homem me diz, eu vou para aí. Já estou viajando, indo te buscar no hotel para te levar ao hospital. Ao chegar no hotel, falo, vou desmaiar lá em cima, por favor, deixem ele entrar. Eu estava com um soro, lembro que coloquei o soro em uma luminária, me deitei. E bom, eu só volto a acordar quando já estou no hospital. No hospital, eu acordo e começam a me dar morfina. E como existem tantos tipos de violência de repente envolvidos, né? De repente no seu trabalho te dizem que você tem certos direitos e que eles não são cumpridos. Ou de repente em nenhum hospital te deixam mais de 48 horas só com morfina, sem poder operar. Porque não há salas de cirurgia, porque tem muita gente e o serviço está sobrecarregado. Ou seja, como cada coisa, aos poucos vai complicando a situação. Ele, super fofo, me acompanhou. Eu não estava realmente analisando, poxa, por que alguém que acabei de conhecer tem tanto tempo para ficar comigo, tanto tempo para me acompanhar? E claro, também há situações desconfortáveis, como colocarem um avental, soro ou te oferecerem água. Quer dizer, e ele estava lá. Para mim, idealizá-lo foi imediato por conta da minha vulnerabilidade. Pensei, uau, esse cara é incrível. Sob a impressão de estar com um homem atencioso ou que se mostrava protetor em um momento de vulnerabilidade, Glória foi caindo aos poucos em um relacionamento sentimental com ele. No começo, os gestos de cuidado e proximidade pareciam genuínos. Os sinais estavam presentes, mas disfarçados, e ela, como muitas vítimas, optou por ignorá-los. Durante um tempo, tudo parecia acontecer como um relacionamento normal, porém, um fato inesperado mudaria o rumo da vida de Glória para sempre. E eventualmente a situação foi acontecendo naturalmente. Me operaram depois de 48 horas e a médica só me disse, pronto, já foi, você realmente tinha o cisto, tiramos o apêndice e agora você está bem. Perguntei, doutora, poderei ter filhos? Não sei por que reagi assim, já que nunca planejei isso, e ela concordou. E isso é tudo o que eu realmente sei sobre a minha cirurgia, porque me entregaram um documento numa folha de caderno, escrito à mão. De verdade, eu não sei também essa parte do seguro social não sei, acho que foi terrível. Me mandam para a sala de recuperação e me dizem, sabe o quê? Não tem outras salas para você se recuperar. Então vamos te tirar daqui. E boa sorte, né? Ele me recebe dizendo, vamos dizer que você já é minha namorada, vou te levar para a casa da minha tia e vamos cuidar de você por alguns dias para que possamos voltar de Querétaro para a cidade do México. Ele cuida de mim lá, já me apresentou como sua namorada, né? Tô falando que isso tem 3 dias que me conheceu e eu já era oficialmente sua namorada. Volto para o México, minha tia cuida de mim por 1 semana e eu já vou voltar sozinha para minha casa. Porque ela também tinha um compromisso com a mãe e não era tão fácil. Então, quando eu ia voltar para minha casa, ele me disse, eu vou com você, eu vou cuidar de você e vou olhar por você, não se preocupe, tá bom? E eu dizia, mas e o seu trabalho? Não se preocupe, tenho o meu negócio e faço produção. Fique tranquila, vou cuidar de você. E eu disse, ai que lindo, nossa, ganhei na loteria, sou a mulher mais sortuda do planeta. Então ele veio morar na minha casa, começou a cuidar de mim e obviamente a verdade é que nesse ponto eu já estava tipo, uau, de amor, de que maravilhoso. Sim, há homens que podem se apaixonar por você, te valorizar desde o início e pronto, já nos imaginávamos casados. E eventualmente depois de 1 mês minha médica me disse, vou te dar uma chance de sair um pouquinho, tudo bem? Então eu saio, a gente toma um mojito, acontece o que acontece, e depois de 1 mês começo a me sentir muito mal de novo. Vou até a médica e digo, sabe de uma coisa? Estou me sentindo péssima. Ela me diz, surpresa, você está grávida. Minha situação não era incomum, eu usava um dispositivo intrauterino. Foi aí que descobri que no hospital tiraram meu dispositivo intrauterino por decisão deles, não me falaram nada. E foi tipo, quase não conheço ele. Ficamos por 1 mês e meio, 2 meses, e nem era namoro de verdade. Eu enfrentava um problema médico e uma recuperação dolorosa. E foi tipo, e agora? E ele estava transbordando felicidade, tipo, sim, nossa, que incrível, não? O sonho de toda a minha vida.
E eu disse, você tem consciência do que é ter um filho? Disse para ele, financeiramente as coisas não estão bem para você, já que sou eu quem sustenta tudo. E ele, não se preocupe, eu vou pagar e eu vou fazer. E eu disse, bom, então tá bom, vamos lá. De repente pensei, pela minha idade, vamos ter um filho. Tivemos uma filha. Ficar grávida de forma não planejada pode ser uma experiência profundamente desestabilizadora. Para a Glória, foi igual. Apesar das dúvidas e do medo, ela aceitou sua nova realidade. Ciente das dificuldades que poderia envolver ter um filho com alguém que ela mal começava a conhecer, é nesse ponto que Glória então destaca algo crucial: a importância de contar com uma rede de apoio sólida. Porque quando se está em um relacionamento, é fácil ignorar os sinais de alerta. E são essas pessoas próximas, família, amigas, comunidade, que podem te ajudar a enxergar o que você não consegue ou não quer ver. Olha, relativamente minha rede de apoio era bem pequena. Eu não tenho pais, quer dizer, nessa parte eu perdi há muito tempo e não tenho um grande núcleo familiar. Eu acho que às vezes essa parte é percebida. Esse tipo de perfil encontra isso em você. Então, quando eu me aproximo, tipo, com algumas amigas e tudo mais, elas me disseram, olha, sim, tem a sua filha, mas eventualmente é preciso ter certa precaução. Se não der certo, de qualquer forma, você pode fazer sozinha, porque você é alguém que trabalha muito, já é diretora, então você consegue, né? Mas essa questão de não ter uma rede de apoio tão forte, acho que é algo super importante que sempre precisamos destacar, né? Você deve sempre ter e buscar laços fortes que possam te ajudar na sua relação com seus filhos em tudo. Ou seja, não ficar totalmente sozinha ou não demonstrar que você está totalmente sozinha. Então, eventualmente, conforme o relacionamento vai avançando, a gravidez, começaram a surgir situações em que eu sempre era a culpada. Ou seja, se havia uma pequena diferença, era... Mas é que você está com os hormônios e olha como você está. Mas é que olha como você está reagindo, porque com certeza você já está brava por causa dos seus hormônios. E assim começaram os diálogos, tipo, a culpa é sua, a culpa é sua. E se eu tentava chegar e dizer, olha, às vezes eu percebo que isso não está tão legal. Não, a culpa é sua, porque olha o que você está fazendo comigo com a sua atitude. Então, essa parte em que ele não assumia responsabilidade pelas coisas e tudo era culpa minha, era bem estranho, né? Mas eu comecei a assumir isso. Tudo isso é muito devagar, quer dizer, não é algo que aconteceu que um garoto da minha antiga escola me disse, foi sua culpa porque você não conseguiu ver os sinais e você escolheu um pai agressor. Não, espera, quer dizer, eu não vi, tudo foi acontecendo aos poucos, né? Se fala muito sobre o tema do gaslighting, de como te dizem assim, olha, você diz que o copo está cheio, mas ele está vazio. Esse tipo de situação começa a acontecer em coisas comuns, por exemplo, cozinhar. Olha, não é possível que você não consiga bater o ovo direito. Você não faz em um copo separado, só coloca e faz. E então eu comecei a criar certos cacuetes, né, a dizer, se eu não bater, ele vai ficar bravo. Coisas que até hoje, depois de 5 anos, ainda me perseguem. Ou seja, se eu não mexer o ovo, continuo com esse trauma. Então, começo a ter essas situações marcadas, né? Eu era quem cozinhava, eu era quem limpava, eu era quem trabalhava, eu era quem estava grávida. E ele dizia que estava trabalhando, mas ele sentava no computador para editar um vídeo, talvez antigo, e me dava a impressão de que estava trabalhando. A gravidez avançava e as discussões começaram, pois eu já estava sem paciência. Eu dizia, olha, eu não concordo com isso. Não, mas é que você sabe o quê? Eu vou sair de casa, agora vou para a casa da minha tia e depois a gente conversa. E além disso, acontece a pandemia. Lembro bem desse dia, pois tentei sair de casa para ir à casa da minha tia, porque eu já estava cansada de me dizerem que eu era totalmente inútil. E ele me persegue pelas escadas do prédio, me agarra pelo casaco e pela mochila que eu carregava e me arrasta, grávida, de volta para casa. E aí eu chorando e tudo. Ele fala, olha como você está louca, quer dizer, seus hormônios, sua loucura. Em vez de dizer, peraí, acabei de ser arrastada pelas escadas.
Grávida, pelos cabelos, eu disse: sim, com certeza eu fiz algo errado, não devia ter dito que ia embora, nem ter dito que não concordava. E então foi aí que começou. Essa foi a primeira violência, né, onde eu já assumi o abuso como parte da minha vida. E então começou a piorar, porque foi quando, oficialmente, na pandemia, lembro bem que no dia 8 de março ainda ocorreu a Marcha das Mulheres. No dia seguinte, meu chefe disse: você está grávida, faltam 3 meses para sua filha nascer, não precisa mais estar aqui. Então me mandaram de volta para casa e foi pior, porque aí nos trancaram e me disseram: você não pode mais sair. Foi então que o pesadelo de Glória começou. Atitudes abusivas logo viraram violência física. Dia após dia, as agressões aumentavam de intensidade. Não importava que Glória estivesse grávida, não importava que ela fosse quem sustentava a casa, quem cuidava, trabalhava e fazia de tudo para manter a estabilidade. Seu parceiro, em vez de valorizar seu esforço, aproveitou sua vulnerabilidade para controlar e violentar ainda mais. Uma violência sistemática que buscava quebrá-la por dentro. E então foi, além disso, viver violência econômica. Por quê? Porque além de eu trabalhar, era assim: olha, tenho esse cartão onde deposita o meu dinheiro, te dou o dinheiro. Só podemos gastar agora 3.000 pesos, porque estão cortando nossos dias, estavam tirando dias do nosso salário para sobreviver, ou seja, para manter as folhas de pagamento. Eu falava: veja, 3.000 pesos é o máximo que você pode gastar neste supermercado. Ele pegava meu cartão e ia embora, ficava 7 horas no supermercado, não sei porquê, não faço ideia. Ele ia com a máscara de Covid, ficava 7 horas e voltava e fazia o seguinte. Aqui eu achei que tinha enlouquecido. Por exemplo, não sei, espero que não tenha problema, mas ele comprava Coca-Cola para ele e para mim comprava Biscola. E ele me dizia: trouxe o seu refrigerante que você gosta? E eu ficava tipo: como assim? Eu gosto é de Coca. Não, você me disse que gostava de Biscola. E eu explicava: quando eu era mais jovem, minha mãe não tinha dinheiro e comprava Biscola para mim. Hoje gosto de Coca e como trabalho posso comprar. Não, essa é a sua, você não está me entendendo. Você vai tomar a sua, a Coca-Cola é minha e você não pode tocar nela. Além disso, percebi que mesmo com um limite de X valor, ele gastou o triplo. Ei, por que você gastou 10.000 no cartão? Você está louco? Não, olha, eu comprei uns fones de ouvido incríveis. Ei, mas por que você comprou uns fones de ouvido? Quer dizer, estão cortando o nosso salário, estamos em época de Covid, a menina vai nascer, com o que vamos pagar o parto? Quer dizer, do que você está falando? Não, o parto já está no meu cartão, você me deve, precisa depositar. E eu, agora sim, fiquei em um conflito. Com leite eu fazia isso, comprava leite muito mais barato ou de marcas que você olha e pensa: que leite é esse? E ele comprava aquele do pote dourado e tudo mais, e eu comprava coisas mais baratas para mim. Mas além disso, se eu ousasse pegar algo dele, vocês não têm ideia do problema em que eu me metia. Ele ia a festas com amigos e fumavam drogas. Desculpa, não sei se posso dizer, mas era isso. E uma vez grávida, ele me levou e todo mundo estava fumando, e eu tinha que ficar sentindo aquele cheiro. Eu não gosto, nem tenho que gostar e nunca gostei. Mas por que eu tinha que estar lá? E eu disse muito irritada: eu quero ir embora. Não, é que olha como você fica, não sei o quê. Pois se quiser, entra no carro e fica lá. E me deixou no carro trancada a noite toda, enquanto eles estavam bêbados e fumando, né? E eu realmente pensava: é que eu sou a tóxica, a intensa, por dizer que não quero isso. Continue em frente. Eu já tinha passado por isso. Comecei a receber puxões, tapas, tudo era muito sutil porque eu estava grávida, mas quando a pequena nasceu, aí tudo desandou de vez. A gente pensaria que com o nascimento da filha a situação mudaria, que a chegada de uma nova vida traria um pouco de paz, de esperança. Mas não foi assim. Longe de melhorar, o inferno só piorou. O abuso, já presente em sua rotina, passou a ir além do parceiro. Membros da família dele, em vez de impedir a violência, a permitiram. Alguns até participaram ativamente dela. Glória não enfrentava apenas a brutalidade de um homem, mas também o silêncio, a cumplicidade e o desprezo de todo um ambiente que parecia conspirar contra ela. A mãe dele ficou 1 semana morando na minha casa. Supostamente era para nos apoiar, mas a mãe era pior do que ele.
Não é possível que você não saiba trocar direito uma fralda. Ora, quem, quando um bebê acaba de nascer, sabe trocar uma fralda? Ninguém. E quem consegue deixar a fralda perfeita, bem colocada, justinha e bonita? Eu não conseguia. Quer dizer, eu deixava meio frouxa, né? Ajeitava mais ou menos e dava o peito para ele. Ele me dizia, você só serve para isso, né? E olhe lá, né? E tem que tirar rápido, né? Tem que desgrudar rápido. Quer dizer, eram situações em que comecei a ser controlada e ele dizia que eu fazia tudo completamente errado. Além disso, com a mãe dele e comigo, era como se fosse em dobro. E então, comecei a entrar em uma depressão forte e preciso voltar ao trabalho. Mas ainda mais coisas aconteceram. Ele começa a dizer para a filha dele, bom, para mim ele dizia que eu era a bunda dele e para a filha que ela era a microbunda dele. E ele falava assim o tempo todo. E algo dentro de mim disse, tem algo errado aqui. Ele era quem sempre queria tomar banho com ela. Coisas que eu comecei a dizer. E é aqui que finalmente começo a me ouvir e disse, não posso deixá-lo sozinho com ela. Isso não está certo, tem algo estranho. E então eu começo a trabalhar, pois esse período de licença maternidade acaba. Eu vou trabalhar, passei a deixá-lo com uma babá. Eu confiava mais em uma desconhecida cuidando da minha filha com ele em casa do que nele sozinho com ela. Vou levá-la comigo no fim de semana. E eu dizia, tem algo errado. Eu também comecei, por exemplo, no pós-parto, eu não queria ter relações. Isso é muito pessoal. E ele me forçava. E se eu dissesse não, além disso, com fetiches bem estranhos. Ou, se eu recusava, ele parava de falar comigo. Então também tinha aqueles tratamentos de silêncio, onde ele não me explicava nada e não respondia nada. Mas além disso, né, eu ia trabalhar, voltava, tinha que cozinhar para ele. Se ele não gostava do que eu cozinhava, era um maltrato. Por exemplo, uma noite, a pequena teve uma infecção urinária muito forte e estava com 39 graus de febre. Fui técnica em urgências médicas, me formei há anos e sabia exatamente o que fazer. Eu precisava baixar a temperatura dela dando banho mesmo de madrugada para regulá-la. Ele me diz, você está louca? Não vou deixar você fazer isso. Vai matar ela, sério? E eu sabia o que tinha que fazer como mãe para baixar a temperatura, porque era muito mais perigoso ela ficar com a temperatura tão alta. Ele não queria que eu cuidasse da minha filha. Ou uma vez no carro, a gente ia ao pediatra, ele ficou muito bravo porque eu estava pressionando, dizendo que a gente ia chegar atrasado. Quando entramos no carro, eu estava com a pequena no colo. Ele dirigiu assim pelas ruas e moramos na montanha. Então, muito rápido. E de verdade, estávamos prestes a bater e eu com a menina nos braços e ele dirigindo assim conscientemente. Então, em um desses momentos, eu abri a porta e desci do carro com o bebê. Então, começamos a viver esse tipo de situações mais intensas e eu procurei uma terapeuta aí na escondida, comecei a fazer terapia. Eu saía para o trabalho mais cedo e ficava na esquina fazendo a terapia, para eu entender por que eu estava pensando que tinha enlouquecido. No sentido de, eu enlouqueci ou não estou louca? E genuinamente algo está acontecendo. Porque aqui você já está tão envolvida na violência que não está, você está dissociada. A terapeuta disse, você não está errada, isso é real. Você sofre violência e não está louca, como ele afirma. Você precisa proteger sua filha, senão vai machucá-la. Ao iniciar a terapia, passei a me defender e perguntar, por que você para de falar comigo? Se não quero ter relações, não quero. Também está errado eu fazer certas coisas com minha filha. Fazer o quê, né? E então um dia ele me disse, vamos a uma festa com meus amigos, aqueles que fumavam. Mas eu vou levar minha filha e são 10 da noite, eu vou levá-la. E eu disse, não, você não vai levá-la. Ele foi sozinho e no dia seguinte voltou e me disse, estou muito chateado porque eu queria que fôssemos à festa e não sei o quê, e hoje vamos com eles. E eu, você não vai levá-la. Ele me tranca no quarto e penso em abrir a janela para gritar aos vizinhos. Ele diz, você está completamente louca. Pego o celular, ligo para minha tia e peço, chama a polícia, ele vai fazer algo comigo. E minha tia, em vez de chamar a polícia, liga para o pai dela. E ele fica tão bravo que eu estava com o bebê nos braços e ele vem e me dá um soco, acertando a cabeça do bebê. Então eu caio no chão para protegê-la e depois ele me bate.
E depois de me bater, eu começo a chorar com o bebê nos braços, o bebê chorando. E ele pega o celular e começa a me gravar. Assim é como se reconhece um psicopata. Ele me grava e diz que sou louca e que faço mal à filha dele. Eu digo que ele acabou de me bater e ele nega. Você caiu sozinha aqui, tá louca? Percebe o que está fazendo com minha filha? De verdade. Foi aí que percebi o que estava acontecendo. Quer dizer, como ele grava aquele celular e o que ele diz é o que ele me fazia pensar. Na verdade, ele acabou de me bater, bateu na minha filha e eu estava apavorada. Meu tio não chamou a polícia, ligou para o pai dele, que ligou para ele, e ambos saíram de casa. Eu também saí. No dia seguinte, então, eu criei coragem, já um pouco com terapia, eu tinha feito pouca terapia, né? Eu já estava corajosa e me disseram para denunciá-lo, então, com dor no coração, fui. Faço a denúncia em um centro de mulheres de Tlalpan, de não sei o que, faço a denúncia e eu muito corajosa. Na semana seguinte, ele descobre que eu o denunciei. Quando ele descobre, eu estava assistindo televisão em um sofá. Estava assistindo televisão em um sofá que temos, tipo numa salinha. O bebê estava dormindo. Ele chega, vai e pula em cima de mim e começa a me estrangular. Na verdade, do puxão para me estrangular, ele deixou uma marca aqui no meu olho e começou a me estrangular. Eu tentava gritar e a sensação de ficar sem respirar, de ser estrangulada, de como a traqueia se fecha completamente, que você começa a perder a razão, que não tem força para lutar. E quando isso acontece, a bebê começa a chorar, porque ouviu os gritos, ele me solta e sai correndo atrás dela. E eu, entre essa inconsciência, entre não conseguir respirar, a dor, disse, minha filha, corri e vi ele com ela nos braços. E ele me diz, se você continuar com a denúncia, eu a jogo no chão e te mato. E foi aí que eu disse, não, quer dizer não, não posso, não sou tão corajosa, quer dizer, minha filha, não. Então foi aí que tudo parou e eu disse, não posso. Eu disse, não devo me defender, não vou me defender porque minha filha... Ou seja, a verdade é que quando eu realmente reajo a essa história, é quando eu vejo o perigo na minha filha. Quando você diz, preciso defendê-la. Depois disso, fico calada e não sigo com a denúncia. E começou um abuso ainda maior. Era o tempo todo insultos, ele ficava semanas sem falar comigo. Não sei, um dia ele fica bravo, joga uma colher em mim. Quer dizer, era tudo terrível, né? E eu implorava para que ficássemos bem, para que a gente resolvesse as coisas, até que um dia começamos a discutir. Percebo que ele já estava com outra pessoa. Então ele começa a me xingar e sai de casa. E me diz, não vou mais voltar para você, você é louca. Olha só. E eu, naquele momento, fiquei muito mal, muito triste. Eu queria consertar as coisas, mas foi muito bom que ele tenha ido embora. Não, no momento a gente não entende. Quer dizer, você está apaixonada, mas quer ficar ali. Mas, além disso, tem algo muito importante. Ele me disse, você não pode cuidar de um bebê sozinha. Não pode, você não sabe. O único dia que eu consegui para ele, é que, além disso, eu consegui um trabalho para ele e tirar umas fotos. Ele vai tirar as fotos. Ele me deixou com o pai dele cuidando de mim, porque eu não tinha capacidade de cuidar da minha filha sozinha. E eu realmente acreditava nisso. Então, no primeiro dia que ele sai de casa, muito bravo, foi tipo, e como eu vou conseguir cuidar da minha filha sozinha? Eu não tinha consciência de que era realmente eu quem sempre tinha cuidado dela. E que eu tinha feito tudo sozinha, e que eu tinha levado tudo adiante, financeiramente, emocionalmente. Eu tinha conseguido tudo. Só que eu não tinha esse entendimento. Então eu estava muito, muito assustada, mas de repente ele voltou. No dia seguinte, não, vamos resolver as coisas e tudo mais. Mas ele ficou muito bravo porque me ligaram no telefone do escritório. E para isso, sempre que eu fazia uma videochamada, ele tinha que aparecer me beijando ou surgir atrás durante as reuniões do trabalho. Para todos saberem que eu tinha namorado, se fosse uma filha, entenderiam. Mas ele era assim. Nessa ligação não cheguei a dizer que estava com meu marido e ele ficou muito bravo e pegou uma cadeira de madeira e jogou em mim. Eu estava ao lado da pequena dando comida para ela quando a cadeira caiu em mim e machucou minha perna, cor roxa.
Nesse momento, após me machucar, chamei a polícia. Ele sai correndo para casa. E eu disse, o que foi que eu acabei de fazer? Liguei para a polícia. Tipo, agora sim eu liguei para a polícia. Tipo, agora sim eu fiz isso. Tipo, agora sim ele vai atirar na minha filha e vai vir me matar. E então eu disse, não, isso é uma loucura. Tipo, já era. O que eu vou fazer? Chamei um chaveiro, troquei a fechadura e disse, não quero que ele volte. E agora? O que faço? Não vou trabalhar essa semana, porque se ele vier e minha filha estiver sozinha. E então eu estava totalmente em pânico. Liguei para a terapeuta e ela disse, fique calma, que bom que você fez isso. E eu tipo, mas é que eu já o expulsei. Você acabou de conseguir tirá-lo da sua casa. Parabéns, fique assim. E eu, não acredito, ele vai vir me matar. Na verdade, eu me lembro perfeitamente, porque naquela noite eu pedi câmeras na Amazon. Eu já tinha equipamentos de áudio e vídeo em casa para registrar evidências e me conscientizar do que vivia. Sim, pedi câmeras e proteção pessoal. Ou seja, disse não, é que sim. Todas as noites eu ia dormir pensando que iam chutar a porta e que ele ia entrar, levar minha filha e me matar. E ainda teve mais. O pai dele me ligou pedindo uma chance para ele pegar umas coisas. Garantiu que nada aconteceria e que iria junto. Então, eu me lembro que naquele dia eu me tranquei no quarto. Ele levou até coisas que não eram dele, como abajures, lençóis e cobertores. Eu disse que leve tudo e ele foi embora. E nunca mais tive notícias dele. Isso foi em outubro e ele já tinha ido embora. Impulsionada pela necessidade urgente de se proteger, mas principalmente de proteger sua filha, Glória encontrou forças para tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Expulsar o agressor de casa, uma atitude corajosa, fruto do amor profundo. Mas o que parecia ser o fim do tormento acabou sendo apenas o começo de um novo pesadelo. Uma batalha judicial longa, dolorosa e, acima de tudo, exaustiva. Uma luta por justiça que até hoje ela continua travando, em um sistema que muitas vezes revitimiza quem só quer viver em paz. No dia 14 de fevereiro, chegou uma intimação na porta da minha casa dizendo que eu tinha que entregar minha filha e pagar pensão para ele. Depois de tudo, ainda preciso sustentá-lo e entregar minha filha a ele? Quando ele nunca trocou uma fralda, quando ele só fazia videochamadas para mostrar para a família dele, tipo, olhem, estou com ela, e desligava, e era, sua filha, troque ela, dê comida para ela. E eu disse, quer dizer, ele não tem interesse nela, ele não tem o menor interesse nela, né? O que ele quer é dinheiro, é estar confortável, ele não trabalha. E é aí que começa a tortura, porque eu faço a denúncia familiar para tentar ficar com a ordem, digo com a guarda, e estipularam pensão de 1.000 pesos para ele, nunca paga até hoje. E não é uma questão de, se ele paga 1.000 ou 2.000, mas sim de... Quando há um interesse genuíno e você quer que seu filho esteja bem, você paga a pensão dele e faz de tudo para que ele esteja bem, mas ele nunca pagou. E Deus abençoe. Quer dizer, não sei, não é do interesse dele. Mas, no entanto, né, os juízes na área de família começam a ignorar tudo. Porque eu mostro que existe um processo de violência, de agressões, onde houve violência psicológica, com provas, com perícias. Quer dizer, não é algo que você possa simplesmente mentir. As provas periciais são muito longas, especialmente em centros de violência. Você fica até 8 horas ou passa 3 dias, é muito cansativo. Quer dizer, realmente é para detectar e entender o que aconteceu com alguém, né? E, de repente, continua essa denúncia familiar, e quando continua a denúncia familiar, um juiz, segundo dizem, determina que pode ir até a minha casa para levá-la. Isso eu não sabia. Evidentemente, o advogado para quem eu estava pagando, em teoria, também não sabia. De repente, enquanto tomava café da manhã, ele apareceu com os pais e disse, você precisa me entregar minha filha agora. Eles começaram a me insultar na porta de casa, dizendo que eu ia morrer e que iam levar minha filha para a Espanha porque ela tem dupla nacionalidade, entre outras ameaças. O pai dele disse, temos ordem do juiz. Liguei para meu advogado, que parecia estar em Nárnia na época, e ele disse que não sabia de nada. Pois não sei, deixa eu investigar, não faço a menor ideia.
Muito estranho. Na verdade, eu percebo que talvez até tenha havido alguma negociação ali, porque é muito estranho que eles não soubessem. Mas naquele momento eu disse: não tenho mais medo de nada. E alguém sem medo é complicado. E eu disse: já não quer dizer já vivi tudo, já não. E eu disse: que façam o que quiserem. Só me tiram morta daqui antes de eu entregar minha filha. E eu não entreguei. Fechei a porta, tranquei, chamei a polícia. E eu não entreguei. O tempo passa. Ela denunciou violência psicológica. E esse processo continua avançando. E isso aconteceu em 2022. Agora, em 2025, fui chamado para uma audiência e informaram que meu processo avançou e audiências começaram. Vê-lo de novo. Os pais dizendo que ele é um anjo, que jamais faria isso, e o processo foi avançando. E com todas as provas, o juiz no final lhe dá 1 ano de prisão por violência psicoemocional. Com certas, você pode pagar multas e várias coisas, né? Mas ele o considera culpado. E acontece que sem eu saber, outro processo foi avançando, mas esse dele contra mim. Se não sei como coloca um documento com uma assinatura falsa dizendo que ele nunca se apresentou no meu endereço e eu denuncio dizendo que sim, obviamente há uma diferença, né? Então eles fazem uma denúncia dizendo, ela disse não em um, ele sim no outro, e sim, há um crime. E então o Ministério Público, sem me chamar, sem respeitar meu direito, mesmo que seja como acusada, agora de fazer uma investigação, de dar um depoimento na sede do Ministério, de pedir provas, perícias, etc. Tudo à discrição. Fazem uma investigação desde 2022, 2023. E então, de repente, agora estou convocada para uma audiência em Santa Marta, Catitlã, como acusada. Como culpada por falsidade perante as autoridades. Além disso, como nunca fui intimada, nem me apresentei, pediram minha prisão. E então, de repente, você diz: como? Por quê? Ou seja, em que momento? Chegamos até esse ponto aqui? Não. Primeiro quero tirar sua filha, sem me responsabilizar, sem um processo, sem negociação. Estou pulando todas as etapas como juíza em casos de violência. De dizer, ei, um agressor será um bom pai? E dizer, é que internacionalmente o melhor interesse da criança, mas sim, mas você tem que protegê-lo. Mas então faça isso em um centro onde a criança esteja protegida, onde esteja segura. Onde, se você descobre que ele chamava sua filha de microbunda e a sexualizava, o que te garante que quando ele levar a menina não vai acontecer algo com ela? Agora estamos nessa situação pedindo minha detenção para que eu não fuja por causa de uma assinatura me tratando como se eu tivesse cometido um crime. Como dessas histórias que a gente já ouviu tão pesadas com uma falsificação de uma assinatura. E, eventualmente, o mundo fica muito difícil, porque você tem que ir para audiências, tem que trabalhar. Se o seu chefe, de repente, diz, olha, você já tem muitas faltas, podem te demitir. Mas, além disso, né, você tem que cuidar do seu filho, pagar a escola, seguir em frente, estar emocionalmente estável, não ter medo se você for detida, porque o que você vai fazer? E então é aí que, onde de repente eu me aproximo de você e digo, de verdade, acho que a primeira parte como mulher é, quando você começar a ver os sinais vermelhos, não fique para investigar. Quer dizer, há muitas coisas muito claras, como quando te fazem sentir que você está louca, ou quando, diante da agressão dele e da sua reação, você é a culpada. Corra, quer dizer, não fique. E acho que a forma mais lógica é começar a ter ferramentas. Quando você entende e se torna consciente, percebe que ao se envolver nessa violência, falta consciência. É como se fossem duas pessoas, uma que diz que remotamente algo está errado e outra que diz, não, eu sou a louca, eu sou a que não serve, eu sou a que não vale nada, seu estado emocional acaba. Então, começar a ouvir, a procurar psicólogos online, a ver vídeos sobre narcisismo ou violência e vá se tornando consciente para, aos poucos, se defender
Mas quando você começa a se defender, a violência provavelmente vai aumentar, porque ela já existia. Então tenha pronto seu plano de fuga, como vai sair dali? E a outra parte, obviamente, é buscar justiça, porque, digo, no fim das contas, o caso é muito evidente. Mas não me deixaram me defender, não me deixaram apresentar uma perícia, não me deixaram nem sequer depor. Estou muito nervosa. A audiência não ocorreu porque os tribunais estão fechados. E estou tentando conseguir todos os recursos e tudo o que possa me defender legalmente, mas mesmo assim eu, de repente, dizer não fico detida. Levaram o filho dela, tudo pelo que você lutou tanto tempo. E além disso, que genuinamente seu filho acaba sendo afetado por uma situação onde, bom, para o pai dele tanto faz, né? Então, acho que isso é muito importante e, acima de tudo, que as pessoas entendam que podem passar por isso. Nós, mulheres, podemos passar por isso com qualquer trabalho, em qualquer situação, e a qualquer momento você pode estar vivendo isso. E acho que isso é o que eu também gostaria de deixar para vocês, para que quem passar por isso, de verdade, busque as ferramentas e procure formas de agir e não fique parada. Você já, ei, eu vim buscá-lo porque o João disse. Não entreguem tão fácil até que você tenha todo o suporte de que seu filho vai estar seguro e vai estar bem. Porque, infelizmente, uma realidade é que muitas mães têm seus filhos tirados delas e vivem histórias de terror tentando recuperá-los no nosso país. E é uma realidade a violência vicária que muitas mulheres estão enfrentando neste momento. Hoje em dia, Glória, apesar do longo e doloroso processo que enfrentou, encontra força na criação de sua filha. Ela a educa com amor, ensinando-a a se valorizar, a impor limites e a nunca permitir que alguém se aproveite de sua vulnerabilidade. Porque para a Glória, romper o ciclo também significa empoderar a próxima geração. Minha filha, atualmente, bem, ela é uma menina feliz. Eu tentei manter essa força para ela, ser um grande exemplo, dizer e ensinar a ela que quando uma pessoa não te quer, essa pessoa não precisa estar na sua vida. Mas tudo, claro, em um nível de uma menina de 5 anos, né? Falamos sobre esses assuntos de uma forma muito cuidadosa, sobre carinho, sobre amor. Até onde vai? Sobre meu respeito, limites, corpo, o que pode ou não pode. Mas ela é muito plena, é uma menina que adora conversar com muita gente. Ela é uma menina muito querida. Ela é uma menina muito amada e eu acho que atualmente ela é muito, muito feliz. Na verdade, desde antes de andar, ou seja, quando ela tinha 1 ano, quando aconteceu essa questão da cadeira e tudo mais, ele nunca mais a viu. E para mim seria importante que, se ela voltar a vê-lo, ela tenha a força de poder saber dizer: isso eu não gosto, nisso eu não concordo, ou esse é o meu corpo e assim não se toca. Então, para mim é muito importante que ela tenha evoluído muito nesses 4 anos em que não o viu, para ela ter, mesmo sendo pequena, e a voz suficientemente forte para poder dizer não a certas coisas. Foi interessante porque ela perguntou: para onde você vai? E eu disse: sua mãe é uma mulher muito corajosa, meu amor, e sempre procurou te defender, e sua mãe está buscando todas as formas de te proteger. E ela vai gravar um vídeo para continuar te defendendo e cuidando de você. Eu sempre vou te proteger. Então, se ela visse isso em 20 anos, ou em 5, ou em 10, sempre seria o mesmo. Eu sempre vou protegê-la. Eu sempre volto para casa. Também disse isso para ela, eu sempre volto, né? E naquela primeira audiência que fui, eu morria de medo de ficar detida. Eu disse para ela eu sempre volto. Então, acho que é isso que eu diria, eu sempre volto. Sou uma mulher corajosa lutando para te defender. Como naquele dia em que foram à porta da minha casa e eu disse, só por cima do meu cadáver antes que algo aconteça com ele. E eu acho que muitas mães entendem esse sentimento. Eu não saberia o que dizer para ele. Honestamente, eu não saberia o que dizer para ele. Eu não entendo por que machucar tanto alguém quando não... Acho que nunca fui uma má pessoa, acho que nunca fui uma má parceira, acho que nunca fiz coisas ruins. Eu não consigo entender o fato de como machucar, como não querer aproveitar a sua filha.
Acho que essa é a parte mais dolorosa. Eu pensava, mas por que ele quer me machucar tanto? Isso se paga com o karma. E eu disse, não, o verdadeiro karma é não poder viver a experiência de ver minha filha, que se chama Maia, todos os dias, rir com ela de cada loucura que ela faz. Eu acho que realmente o preço de toda essa violência que ele continua exercendo contra mim, o senhor Santiago N., genuinamente é não poder viver isso, não poder compartilhar essas coisas tão incríveis que a Maia tem. Eu percebo que ele tem uma vingança genuína e que ficou muito bravo, porque economicamente ele buscava obter um benefício, né? Lembro que uma vez ele chegou com uma motocicleta e me disse, você tem que pagar meu cartão de crédito. Ou então, um mês depois, ele me disse, é que você me deu muito pouco para a mensalidade do meu cartão de crédito. Eu sinto que ele me via mais como uma questão econômica, mas como eu disse, né? Ele é trabalhador, mas financeiramente não era tipo, uau, tenho milhões, não. Mas ele tinha essa vontade de obter um benefício econômico. Eu acho que até quando ele comemorava sobre o filho ou sobre nossa filha, era uma coisa tipo, sim, claro, meus problemas econômicos acabaram, era uma questão financeira no fim das contas. Ele carrega um problema provavelmente de uma família que dá tudo para ele. Que foi ensinado que ele é o príncipe da casa e que pode fazer o que quiser. Então, mais do que falar logo de família disfuncional, de violência e tudo isso, percebo, na verdade, uma família com um forte patriarcado. Mas, além disso, ele é o queridinho, ele é o protegido, ele é o que pode tudo, né? Inclusive, uma vez, há muito tempo, a irmã dele me contou que sofreu violência, que compartilhou isso com o pai e que o pai disse algo como, já volta para o seu marido, ou seja, para de criar confusão. Ou seja, onde é muito normalizado que o homem possa violentar a sua parceira. Mas, além disso, tem essa parte confortável de você é o príncipe da casa, pode ter 40 anos e morar aqui com a gente, e você merece tudo. Então, porque, inclusive, em todas as denúncias, em todos os tribunais, sempre os pais foram apoiá-lo. Quem o coloca em modo, tempo e lugar, quem me ameaçou foram os pais dele. Não perceberam que o maior dano foi dizer sim, estávamos lá apoiando ele, pois é claro, te colocam em um crime. Então acho que essa parte é muito importante, como as famílias também apoiam, sustentam e promovem a violência. Eu percebo que tê-lo conhecido me deu a minha filha. Não quero romantizar lições de vida. Muitos dizem, que bom que conheci essa pessoa, senão não teria aprendido. Quer dizer, não, eu só teria dito, não, olha, me deixa uma doação aqui para minha filha. Ou seja, me dê minha filha. E pronto. De verdade, eu não sei. Demorei muito para reagir. Embora não tenha sido tanto tempo como eu entendo que acontece em outros relacionamentos, o meu durou 2 anos. Mas é um pesadelo, né? O fato de dizer, olha, ainda 4 anos depois, ele está procurando um jeito, com uma denúncia falsa, com um documento que não é a minha assinatura, como continua e não parar nunca. Quer dizer, como que de repente dizer, olha, já deu, né? Tipo, já exagerei. Não ter consciência e limites, eu não entendo. Mas também, infelizmente, não há muito que eu possa fazer agora, além de defender e buscar a forma mais consciente de proteger minha filha. Glória só pede às autoridades um processo justo e que priorizem a segurança da filha. Sua história não é apenas uma história de sobrevivência, mas um poderoso testemunho de resiliência, de luta diária e de superação. Diante de um dos males mais comuns e silenciados que assola nossa sociedade, a violência doméstica. Glória levanta a voz não só por ela, mas por todas aquelas que ainda não podem fazê-lo. Eu gostaria que fosse feito um processo justo, porque eventualmente o processo conduzido pelo Ministério Público, e que na verdade eu já apresentei também uma denúncia contra o Ministério, o fato de não terem me notificado, de terem feito um processo de investigação, onde o acusados e vítimas têm direitos e obrigações. E nesses direitos e nesses artigos que estão previstos no Código Nacional de Procedimentos Penais, ambos têm direito de apresentar sua declaração, tudo, apresentar suas provas. E existe algo chamado presunção de inocência. Se isso é bom ou não, isso eu não sei.
Mas neste caso, como acusada, eu tinha direito à presunção de inocência e de apresentar documentos. E de poder ter em uma sede ministerial uma declaração, o que não aconteceu. E isso já está diretamente em um julgamento em Santa Marta, vendo se vão me vincular a um processo. Ou seja, onde além disso eu teria que pagar por uma redenção de um crime, pagar por ter cometido um crime. Você pensa, como isso chegou até aqui? Todos os meus direitos estão sendo violados? Se fala sobre a questão da perspectiva de gênero, sobre todo esse tema de perspectiva de gênero e para todos não se importaram, né? E isso é parte do que me pedem para argumentar neste julgamento diante do juiz, dizer, olha, e além disso eu peço que seja usada a questão da perspectiva de gênero, né? Toda a violência, né, a discriminação. E mesmo que o fato do qual estamos falando seja este, é preciso entender que, de repente, existe uma série de violências. Diziam uma frase muito interessante, a violência familiar não é só uma violência de hoje, né? Que quando você faz sua denúncia, dizem, pelo fato do 5 de maio. No entanto, a realidade é que a violência familiar é um conjunto de violências que vão se acumulando e que muitas vezes acabam em situações tão graves como os feminicídios, que é quando, às vezes, e não necessariamente sempre, dão atenção, mas é um conjunto de violências que vai crescendo. Quer dizer, eu, naquele dia em que ele me estrangulou, graças a Deus minha filha chorou. Se não fosse isso, não estaríamos aqui, né? E como também as instituições, ou toda essa questão dos tribunais, ministérios públicos, permitem que esse tipo de situação continue acontecendo. Infelizmente, é algo que vivemos no país, porque o julgamento vem de quem o emite, do juiz do ministério, na aplicação das leis. Eu não costumava ir à marcha, porque tinha medo de me colocar em risco. Na verdade, nunca fui. Mas justamente agora comecei a conhecer pessoas muito valiosas. Eu comecei a buscar ajuda e conheci uma psicóloga, Fabiola Naia, que é feminista. Conheci o pessoal da Lei Camila. Tentei entrar para a Frente Nacional, mas percebi que muitas mulheres já estão lutando e vivendo isso. E que realmente buscaram todos os meios para tentar, de acordo com suas situações, seja a violência vicária, ir externando e melhorando a situação. Mas não é tão fácil. Infelizmente, como eu disse, as leis estão estabelecidas. Embora exista o código, quem decide como vai aplicá-lo é uma única pessoa. Então, sim, está bastante complicado, mas eu realmente acho que comecei a encontrar uma rede de apoio bem interessante e de mulheres que estão dispostas a te acompanhar e te ouvir nos processos. Eu tenho um Instagram pessoal. Lá, eventualmente, poderiam me escrever se alguém quisesse, tipo um conselho, de repente também me ajudar nessa situação. Seria maravilhoso. É @jaoici, 80S de sopa. É Joyce Joy 80. E bom, com o arroba no começo, com todo prazer, vocês podem me contatar por lá, podemos conversar. E vai ser um prazer também ouvir alguém que queira um conselho. Obviamente, do meu ponto de vista, de alguém que já viveu violência, não como uma especialista, mas eu poderia ajudar com todo prazer. Então, é importante que quando você perceber algum sinal de alerta, procure ajuda imediatamente. A parte da terapia psicológica foi fundamental para mim, para conseguir resolver minha situação e conseguir sair dali. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E também, se você foi vítima de alguma negligência, de algum crime ou de alguma injustiça e gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é e-mail@pepmistério.com.mx, Facebook Pepe Mistério, Instagram Pepe Mistério Documentários ou Pepe Mistério MX.